Oi, pessoal. Hoje damos início ao nosso MNcast, o podcast da Menezes Nibro Sociedade de Advogados. Neste espaço, vamos abordar temas de interesse jurídico em uma linguagem clara e acessível. A proposta é, tanto quanto possível, trazer convidados especialistas em diversas áreas para fomentar e enriquecer o debate. O MNcast está disponível nas plataformas digitais da Menezes Nibro, no Spotify e no YouTube. Eu sou Luiz Magno, sócio do Núcleo de Direito Eleitoral e Agentes Públicos, e juntamente com meu sócio, Alessandro Abreu, iremos comandar esse primeiro episódio que terá como tema as eleições de 2024. Para essa edição de lançamento, contamos com a presença do jornalista político Piara Bosch, grande amigo, que acompanha a política catarinense desde o ano de 2006. Caro Piara, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso MNcast. Magno, Alessandro, prazer estar aqui nesse primeiro episódio, né? Estreando esse programa que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, não só no meio jurídico, mas que vai extrapolar, porque a conversa é sempre muito boa. Eu acompanho o jornalismo político desde 2006, primeiro pelo Jornal A Notícia, depois pelo Diário Catarinense, NSC Total, fui colunista, tenho hoje meu próprio site, o piara.net, e sei o quanto o jornalismo político e o direito eleitoral caminham juntos, se entrelaçam, conversam, nós mesmos volta e meia, um WhatsApp aqui e ali para trocar informações, e a gente se encontra em outros momentos, então eu tenho certeza que a conversa que vai sair aqui de histórias, de bastidores de eleições, de temas de relevância também, vai agradar não só o pessoal do direito, mas todo mundo que estiver disposto a ouvir e aprender um pouquinho sobre política. Certamente. E também eu apresento o advogado Alessandro Abreu, meu sócio do Núcleo de Direito Eleitoral e Agentes Públicos, está aqui comigo para comandar este primeiro episódio, em que vamos falar sobre eleições de 2024. Alessandro. Então, é um prazer e receber o Piara, um amigo, um companheiro de várias eleições, até como o Piara falou, o advogado, o jornalista político, eles sempre estão muito conectados, né? E conversar um pouco das eleições e dos bastidores da política das eleições, que tem muitos assuntos interessantes para ser tratados, né? Sem dúvida, e esse ano 2024 temos alguns desafios importantes. Se talvez pela primeira vez a gente não vai ter uma eleição com uma nova lei eleitoral, que sempre muda, mas esse ano não teve, mas ao mesmo tempo temos uma série de desafios que tornam essas eleições muito peculiares e muito cheias de expectativas em relação a alguns desdobramentos que são novos para nós. Então, Piara, o que esperar das eleições 2024? A gente tem um contexto que é político nacional, né, dessa polarização, essa paixão de parte do eleitorado, especialmente aqui em Santa Catarina, que é uma parte muito grande, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que transformou o PL de um partido médio para pequeno, num grande partido em nível estadual, e como isso vai se acomodar em nível municipal, né? Se o PL, que fez 20 e poucas prefeituras em 2020, já tem mais de 40 só nas filiações pós a vitória de Jorginho Melo para governador, como que vai se encaixar, se ele vai assumir o papel que era do PP, que é do PP nos municípios, e também do PSD, de ser o veículo da direita de Santa Catarina, como que o MDB tradicional vai resistir a esse crescimento. Esse é um dado político. E tem um dado que é técnico, que acho que vocês até vão poder me explicar melhor, que é justamente o fato de, como disse o Magno, não tem uma alteração na lei eleitoral nessa eleição municipal, mas é a primeira vez que vai ser aplicada a alteração eleitoral, da legislação eleitoral de 2022, que é a votação mínima de 20% no candidato e a votação mínima no partido de 80% para quem disputa a sobra eleitoral. Estou muito curioso com essas duas questões e a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Certamente. E mais à frente, já que a gente falou sobre essa questão, acho que talvez seja importante chamar a atenção é que, de fato, o que que é esse 80-20? Acho que a gente está acostumado a falar e parece que é o óbvio, mas talvez a pessoa que está nos assistindo não consiga entender o que a gente está falando. É que depois que nós tivemos o final das coligações, os partidos passaram a mostrar um desenvolvimento, coligações para proporcional. Os partidos tiveram que voltar a uma situação de eles terem um protagonismo só para fazer isto. Em 2020, nas eleições passadas, não existia nada. Qualquer partido poderia participar da distribuição das sobras. Mas em 2022 teve a mudança que passou a exigir que para que um partido consiga distribuir e receber as sobras, o partido tem que ter 80% do quociente eleitoral e 20% cada candidato. O que faz com que, em municípios pequenos, gere uma dificuldade muito grande, sobretudo com relação a um colégio eleitoral reduzido e número de cadeiras reduzidas,
gera um efeito que talvez seja difícil prever antecipadamente. Eu estou muito curioso com o que acontece em câmaras. A gente tem esse fenômeno em câmaras de cidades pequenas, mas a gente tem em Santa Catarina uma questão política que é bastante importante, que é o seguinte: câmaras que têm muito, teriam direito a ter, pela regra constitucional, muito mais vereadores do que tem, não aumentam essas vagas pela pressão popular contra o aumento de vagas, por pressão empresarial contra o aumento de vagas, e aí o quociente eleitoral, que vocês sabem muito bem, é aquela divisão do número de votantes pelo número de cadeiras, fica muito alto. E aí o 20% vai ficar muito alto. Se fosse aplicada a regra na eleição de 2020 de Joinville, só 10 dos 19 vereadores tinham alcançado o 20%. O 20% fica muito alto. Florianópolis não é tanto, mas eu estou muito curioso para ver isso e se isso vai afetar e como vai mexer com a eleição. Na verdade, isso até foi formada essa nova legislação para acabar com o efeito tiririca, né? Em que se alcança milhões de votos e tu traz, Carrega. carrega junto, no caso, um candidato que não teve, digamos, em São Paulo ali, não teve 5.000 votos, não teve 2.000 votos, mas no caso foi carregado à época pelo tiririca. E também tem uma situação que muito eleitor se pergunta, que nós já tivemos aqui em Santa Catarina, por exemplo, o deputado, o candidato a deputado estadual mais votado, ele não foi eleito, né? Foi o Então, Ismael dos Santos em Ismael dos 2002. Santos, exatamente. Então, até pro eleitorado ficou uma situação um pouco estranha. Como que o mais votado acaba não entrando, né? E o que se vê agora também, o momento que tem, é de formar os partidos. E daí é a hora da conta, né? Porque os vereadores, no caso, os candidatos a vereadores, o que eles verificam? Não adianta tu estar numa legenda forte e que tem candidatos campeões de voto. Às vezes é melhor optar por uma legenda em que tu tenha ali um bom meio-campo e que tu possa, de fato, concorrer em igualdade de condições. Tem que Né? olhar muito pro time, né? O potencial eleitoral dos meus colegas é tal, então eu consigo entrar e ter chance de ganhar. Ou o potencial deles é tão grande que eu só vou fazer frente, eu só vou fazer número para eles. A gente teve aqui nessa janela última eleitoral uma vereadora que mudou de partido porque olhou para o time e disse assim: aqui eu posso até ser a mais votada e não me eleger, como aconteceu com o Ismael na eleição de 2002. E ela foi para um partido maior, onde ela só tem que se preocupar com os próprios votos. Então eu estou vendo muito esse movimento. Inclusive, tenho orientado alguns candidatos a vereador que me procuram. Eu digo: com essa questão do 80-20, se preocupa com os seus votos, porque é menos estresse. Exato. E o Piara, como é que tu consegues identificar este cenário de posicionamento partidário, esquentando as baterias em relação à eleição vindoura, mas como é que tu imaginas, como é que tu identificas ou descreves esse cenário de participação dos partidos políticos aqui no estado Até nessas só para eleições? complementar a pergunta, que é o que parece que a gente está tratando de eleições municipais, mas o foco já é na próxima eleição estadual e presidencial, né? Vocês sabem mais do que ninguém que uma eleição termina quando acaba a outra, né? Nem terminou de contar os votos de uma e diz assim: esse aqui saiu forte para a próxima, né? A gente tem essa tradição, a gente tem essa lógica de uma eleição grudada na outra, porque essa eleição a cada 2 anos. Muita gente acha que a solução é fazer uma eleição unificada, de 5, 6 anos, e fazer toda a escolha. Eu nunca acho que menos eleição é solução para qualquer coisa. Eu acho que talvez a gente tenha um acúmulo de cargos numa mesma eleição e menos cargos numa outra eleição que a gente pudesse encaixar melhor, separar a eleição parlamentar da executiva, não sei. Agora, menos eleição não pode ser uma solução num país democrático. Mas o que a gente vê nesse caso, desse momento atual, é que a gente está esperando se a onda nacional, a onda Bolsonaro, como a gente chama, que teve aqui em Santa Catarina na eleição estadual de 18 e na eleição estadual de 2022, vai se reproduzir nos municípios. Porque a gente teve uma eleição no meio do caminho, a eleição de 2020, em que a onda Bolsonaro, os candidatos apoiados claramente por Bolsonaro, não tiveram um desempenho forte e acabaram se reelegendo os prefeitos de partidos mais tradicionais, os partidos que têm uma desenvoltura aqui no estado. Com exceção de Joinville, onde foi o Novo, que tinha umas questões muito mais particulares. Mas eu tenho dito que a gente vai ter efeito nacional na eleição municipal e que não aconteceu em 2020 porque a eleição de 2020 mentiu pra gente. Eleições mentem também quando elas são mal interpretadas, né? E a gente teve uma eleição em 2020
que fez parecer para nós da imprensa e também para a classe política que a onda tinha acabado. E aí todo mundo se preparou para uma eleição sem onda e teve onda de novo. Então não é é a mesma onda. Mas teve 3 pontos muito claros que fizeram com que a onda não fosse perceptível em 2020. Primeiro, a gente estava em pandemia. A gente estava em pandemia, praticamente não teve campanha. O presidente Bolsonaro, na época, vivia acuado, porque tinha aquela questão da vacina, ele se engajou na questão de medicamentos duvidosos, e ele viveu um momento ruim de popularidade ali, o pior momento de popularidade dele no mandato. Então ele não teve esse foco na eleição municipal que se costuma ter o partido que está na presidência. Segunda questão, ele estava sem partido. Ele tinha deixado o PSL e não tinha ainda entrado no PL, estava tentando criar o Aliança pelo Brasil, ou seja, Bolsonaro não tinha número, não tinha um número que dissesse para o eleitor claramente, este é o candidato do Bolsonaro. Então, por mais que, o que a gente tinha? A gente tinha gente dizendo que era do Bolsonaro no partido A, no partido B, no partido C, no partido D. Então, muitas vezes no mesmo município. Então, isso dissipou. E a terceira questão, que eu acho que é muito relevante também, é o fato de que o governador da época, Carlos Moisés, ele estava enfrentando um processo de impeachment exatamente no período em que se definiam as coligações eleitorais. Ele não conseguiu usar a força do governador do estado, da máquina do estado, para construir o seu partido, o PSL, na época. Então isso ficou meio solto, porque ele estava preocupado com os votos para não ser afastado do cargo. Então, tem um quarto ponto que eu acho importante também, que é o seguinte, a pandemia, além de ser um momento que estava frágil o Bolsonaro, ela fortaleceu os prefeitos, porque o prefeito botou o jaleco da Defesa Civil ou do SUS e foi fazer live todo dia pro seu eleitor, e ele aparecendo. A melhor forma que um prefeito tem para aparecer pro seu eleitor é cuidando do seu eleitor. Então, não tinha vacina porque era culpa do Bolsonaro, o comércio estava fechado, era culpa do Moisés. O prefeito não tinha culpa de nada. Então, ele ficou blindado. Então, a gente viu prefeitos que a gente não dava nenhum. Esse cara nem vai ser candidato, foi candidato e se reelegeu. A gente teve uma epidemia de reeleições no meio da pandemia. Esses quesitos todos, somados, fizeram essa percepção de que não tinha mais onda. E tinha onda. Isso enganou a análise política, mas eu fico muito tranquilo porque enganou os políticos também. Porque veja só o que aconteceu em 2022 na eleição para governador. O candidato do partido do presidente era o Jorginho Melo. Jorginho Melo, que é uma pessoa que aproveitou brechas na política, nunca foi um campeão de votos, nunca foi um grande estrategista, era alguém que conseguia se manter com seus mandatos, e atendia a sua base, um político normal, digamos assim. E ele estava com o PL, porque o presidente foi o partido que ele já estava. Ok. Os demais postulantes de centro-direita, o que eles fizeram? Eles imaginaram assim, do Jorginho eu ganho. E a esquerda não vai ganhar. Então a esquerda estava de um lado e tinha o Jorginho do outro. E eles fizeram e se dividiram. Aí o Moisés, com apoio do MDB e com apoio de muitos prefeitos, disse, eu tenho os prefeitos e eu tenho MDB, eu vou para o segundo turno. O Jean Loureiro, pelo União Brasil, tinha o apoio do PSD, um partido muito tradicional, muito enraizado, e tinha um bom marqueteiro. Com esse material aqui eu ganho do Moisés, vou para o segundo turno e lá na frente enfrento o Jorginho. O Espiridião Amin, pelo Progressistas, por sua vez, conseguiu uma aliança com o PSDB. E pensou, eu tenho um recall, já fui governador, já disputei várias majoritárias, deles eu ganho. E ainda teve uma candidatura do Partido Novo. 4 candidaturas na centro-direita, que se fragmentaram. Jorginho conseguiu colar o PL. Aproveitou a onda, mas foi pra onda com o segundo turno com 40% dos votos. Ele não ganhou a eleição em primeiro turno. Ou seja, o voto estava sendo disputado. Mas, e o PT foi pro segundo turno pela primeira vez em Santa Catarina, o que deu um indício, não, polarizou aqui também. Não polarizou aqui também. O que aconteceu foi que o seguinte, o Décio Lima teve 17% dos votos e o Moisés ficou 17 mil votos atrás dele, né? 17 mil votos também. O Jean foi 17, 15% pro Jean, 10 para mim e 2 pro Tramontim. Ou seja, a centro-direita tinha voto para ir pro segundo turno com o Jorginho e fazer um enfrentamento com... Talvez perdesse também, provavelmente, mas para fazer um enfrentamento que a esquerda não tinha condições de fazer. Mas todos esses atores, Amin, Jean, o próprio Moisés, o MDB, o PSD, não fizeram essa leitura de que a onda estava no ar. E se talvez tivessem, teriam todos concentrados numa candidatura só, ou teriam apoiado o Jorginho, né? Então, mudou toda a lógica, porque eles também não entenderam o cenário. Ninguém entendeu. Exato. E aí o que acontece, para fechar, para não ficar um monólogo, o Décio Lima foi para o segundo turno pela primeira vez na história do PT com 17% dos votos.
A Ideli não foi com 23 em 2010. Exatamente. E o Fritz não foi com, e o Fritz não foi com 27 em 2002. O Luiz Henrique fez 30, ficou em segundo. Então, tu vê assim, não é que o PT aumentou de tamanho. O Vinhati fez 15 em 2014. Até uma curiosidade de 2002, eu me recordo que a gente está na coordenação de campanha, e claro que hoje é fundamental que tu faça as avaliações de pesquisa, que são várias pesquisas que são feitas, né, durante o período eleitoral, pesquisas internas, além daquelas que acabam sendo divulgadas, né? São as pesquisas por telefone, são as pesquisas que você atrai ali eleitores justamente para verificar os programas de TV como estão. Então, é natural de que em eleições grandes, como de governador do estado, se tem essa avaliação diária. E eu me recordo que em 2002, o que se percebeu, que foi a primeira onda, né? A onda Quando Lula, né? aconteceu a onda Lula, a medição que se fez é de que se tivesse mais 3, 4 dias de campanha, quem estaria no segundo turno era o Fritz. O crescimento do Fritz, que se eu não me engano foi 2% de votos em que o Luiz Henrique ficou na frente. Se tivesse de 3 a 4 dias, com certeza o Fritz estaria no segundo turno e eu acredito que seria também uma eleição... Seria o Moisés da época. O Fritz, o Santa Catarina, teria tido um governador de esquerda mais 3, 4 dias de eleição. O que salvou o Luiz Henrique naquela eleição, bem claramente, é algo que, quando a gente compara com a onda do Bolsonaro que colocou o Moisés no poder, é o que faltou pro Mauro Mariani naquela eleição, que ele ficou em terceiro lugar pelo MDB, e o Luiz Henrique ficou em segundo. Luiz Henrique, ex-prefeito de Joinville, teve 70% dos votos de Joinville. Em Joinville, o joinvilense segurou ele no segundo turno. O MDB, parte do MDB acabou aderindo, eu imagino, a Fritz naquele momento, mas o Luiz Henrique conseguiu fazer os 30 do MDB raiz e da cidade, a cidade que é o maior colégio eleitoral do estado, e aí ele ficou menos de 3 pontos na frente do Fritz, que foi praticamente um empate técnico. E veja, esse resultado eleitoral de 27% dos votos fez o Fritz ser o terceiro colocado. 10 pontos percentuais, claro que o eleitorado é maior, mas 10 pontos mais do que o Fritz. O maior desempenho eleitoral em votos, talvez, do PT, ainda seja a votação da Ideli na eleição em que ela ficou em terceiro, atrás da Ângela e do Raimundo, que ganhou o primeiro turno. Então assim, não foi o PT que cresceu, foi a centro-direita que fragmentou, que leu mal o jogo. E Exato. até uma situação, Piara, né, trazendo que tu colocasse ali na primeira eleição em que o ex-presidente Bolsonaro ele foi eleito. Nós que acompanhamos aí a política há bastante tempo, se sabe de que o mais relevante, o mais importante de tudo, no período pré-eleitoral, até então era, e hoje ainda de certa forma é você atrair o maior número de partidos políticos justamente pensando no tempo de TV, tempo de rádio, tempo em TV. Então sempre aquela soma que se faz antes do período eleitoral, da importância então que a TV e o rádio sempre tiveram no processo eleitoral. Nessas eleições em que o ex-presidente Bolsonaro se elegeu, ele tinha um tempo mínimo. Ele teve uma situação até de que, em função do atentado, né, ele ficou ausente, e ali se viu o nascimento de uma grande força, que é das redes sociais. Então, até o questionamento que eu faço é, diante dessa proporção gigantesca que as redes sociais hoje têm, a TV e rádio ainda tem aquela relevância que até então se tinha, algo que acaba se complementando? O que tu pensa em relação a isso? A TV e o rádio, eles não têm mais, não vão ter mais. Eu não digo que não é importante, mas o que existia antes, que praticamente muitas vezes definiu eleições previamente, né? A composição era tão grande que era muito difícil para ser adversário. A pessoa ocupava mais da metade do horário eleitoral, e nem não só o horário eleitoral, que muita gente não vê, mas o equivalente em inserções durante a programação, que não dá para fugir, né? E as pessoas viam televisão com a grade era importante. Isso é uma coisa que tá mudando para todo mundo. A grade de programação não é mais tão importante. A sagrada grade de programação da TV Globo não é mais tão sagrada. A gente tá vendo isso ao longo do tempo. Botar um filme inédito na segunda-feira na tela quente não faz mais diferença nenhuma. Então, isso só se aplica na política. As pessoas não estão vendo a televisão.
E a própria composição, ela deixou de ter esse peso todo. E a gente vê que nas últimas 2 eleições para governador do estado, ganhou o 17, com 17 segundos de tempo de televisão, e ganhou o PL sozinho, que não era um partido pequeno, mas era um partido com menos de 2 minutos, dos 10 minutos disponíveis no horário eleitoral, e os próprios partidos foram se adaptando a isso, porque eles veem assim, não precisa ter essa aliança toda, porque antes era fundamental. E aí o que a gente viu, o Jean Loureiro se elegeu em 2000 e prefeito de Florianópolis em 2016 com 15 partidos e se reelegeu com 5. Não era mais preciso. Até a própria legislação eleitoral se adaptou, porque hoje a penca toda não conta pro tempo de televisão, né? Conta só os 6 maiores Talvez partidos. para tirar dos outros, Para né? tirar dos outros. Mas aí ainda assim, tu fica Sim. tirando dos outros. Mas a ideia, a gente viveu em Santa Catarina, especialmente, uma era das mega coligações. A mais Santa Catarina do Espiridião, depois a do Luiz Henrique lá, a Tríplice Aliança, aquela coisa toda, que Do com o tempo. Merizio, em 2018. Sim, o Merizio fez também, mas aí já no momento em que o eleitor já estava meio cansado. Cansado dessa E lógica. aí tinha a aliança do Merizio em 2010, em 2018 era grande, mas a do Mariani também era. Então o Mariani tinha o PSDB, tinha o PL, na época era PR, que dizem que o PR quando tá na esquerda, o PL quando tá na esquerda muda o nome pra PR, e quando tá na direita volta pra CPL. Mas e aí, isso deixou de ser importante, mas ainda é importante numa questão que eu acho que a coligação pesa mais do que na questão do televisão, talvez, que é o exército. Isso eu acho que ainda é importante. Quanto mais partidos tu tem, mais candidato a deputado ou mais candidato a vereador tu tem na rua pedindo voto para ti. Só que a questão da rede social, ela impressiona muito, porque na rede social tu recebe o conteúdo de quem age parecido contigo, de quem vê vídeos parecidos com os que tu vê, e dá um sentimento, as bolhas ficam muito fortes. Então, se o horário eleitoral com seus defeitos ainda fazia com que tu visse todo mundo, se tu tá só na rede social, o algoritmo te entrega só aquele que acha que tu quer ver. Então, isso é um mundo completamente diferente e que a escolha do candidato, ela não mostra o cardápio todo, ela foca, ela firma convicções que tu já tem, ela não te abre para escutar outros argumentos. Isso é um problema para a política, para o jornalismo, para todo ofício que envolva diálogo e convencimento. Essa questão das redes sociais também traz à tona um problema, uma questão que eu queria provocar, entender qual a tua percepção deste ano, é que nós temos vários processos bastante ruidosos de cassação de políticos, deputados federais, senadores da República, o ex-presidente da República, objeto de uma condenação por inelegibilidade, 2 governadores de estado das eleições de 2018 tiveram seus mandatos cassados. Então a gente está num crescente de cassações que não eram comuns acontecerem no passado. E a tua percepção é de que isso tem algum impacto específico nas eleições municipais deste ano, em termos de estímulo a uma maior judicialização? Qual é a tua percepção sobre isso? A gente sempre teve algum grau de judicialização, né, natural. Para quem vive em Criciúma é até mais do que natural, né? É a capital catarinense do prefeito cassado. Então, teve lá vários episódios. Estabilizou há algum tempo, lá desde que deixaram o Clédio Salvaro ser candidato. Mas a questão é que eu sinto que a lei ficha limpa, ela teve esse efeito colateral, uma lei que nasceu de uma belíssima intenção, de uma belíssima mobilização. O Congresso fez um freio importante, porque a lei original previa a inelegibilidade já na primeira instância, que seria um festival de horrores, mas porque a gente vê, né, um juiz do interior do Piauí resolve tirar o WhatsApp do ar e o Brasil inteiro fica sem WhatsApp. Leva isso pro nível de tirar um candidato hoje. Mas assim, com todo respeito ao Piauí, é claro. Mas é porque era um caso concreto. Sim. Mas e o Congresso colocou isso. O clamor popular era tão forte que o Congresso não conseguiu evitar, mas botou a segunda instância, que já deu uma diminuída. Mas criou na política e no eleitorado essa ideia de que tirar o adversário do campo pela via eleitoral é algo válido e possível. E isso ajudou a azedar muito os humores da política, né? O adversário ele é tão adversário que ele tem que ser tirado do jogo. E assim, Isso vale para os dois lados, né? E uma observação em relação a isso, que não isso são dados.
Nos casos de cassação de registro ou depois do diploma, quase que a totalidade, quando é caso de nova eleição, quase que a totalidade dos candidatos que são apoiados por quem foi cassado se elege. Uhum. Ou seja, a população, ela prefere a urna, ela prefere, na verdade, tem uma contrariedade a esse aspecto de tu ganhar a eleição no tapetão, né? Eu acho sim, a gente tem que estimular o resultado. O resultado tem que ser muito preponderante. Eu acho que tem eleições que caracterizam muito isso, assim, houve um abuso de poder econômico desmedido e desequilibrou a eleição. Vamos olhar esse caso pontualmente. O que aconteceu? O que isso influenciou no potencial do voto da pessoa? Mas a maioria das vezes, por uma tecnicalidade, por uma questão de menor, tirar o voto da pessoa invalidar um voto é um crime na democracia. E Então, até uma consideração nessa questão, não propriamente de cassação, mas dos ataques que acabam ocorrendo em propaganda de rádio, TV. Até tem daquelas pesquisas que a gente vinha comentando, uma que eu gostei, que eu sempre gostei muito, foi do Focus Group. Que o Focus Group é onde você traz pessoas de várias faixas etárias de idade, faixas etárias ali, Perfis diferentes. perfis diferentes, né? Elas vão assistir os programas e não sabem qual candidato está contratando. E ali o que se percebe é de que o ataque, a questão de você estar atacando o adversário, por mais que tenha uma condenação em Tribunal de Contas, que tenha alguma outra condenação, isso incomoda na maioria das vezes o eleitor. E isso também se traduz nas pesquisas que tu faz do dia a dia, que quem está sendo atacado, independente da acusação ser grave ou não, isso não traz voto para quem está atacando, na verdade, traz um aumento na rejeição, e é um métier que cada vez se adere mais e parece que não se vê a percepção de que hoje se quer algo mais propositivo, não só ficar apontando defeito. Eu não gosto da tutela ao eleitor. Eu acredito que o eleitor, do mais simples ao mais sofisticado, do mais estudado ao menos estudado, tem os seus motivos que levam ele ao voto. Mas, assim, porque o pobre vota com a barriga. Pô, esse é um voto bastante consciente. Bom, seu voto em quem ajudou eu estar em uma condição melhor de vida, esse é um voto extremamente consciente. Mas, assim, existe muito preconceito em querer que o outro não escolha o seu candidato. E uma coisa que a ficha limpa me incomoda, que era o seguinte, e me incomodou logo na largada. Eu dizia assim, criar uma lei para impedir as pessoas de votar no Maluf. E a lei não pegava o Maluf. Não, era coisa impressionante. É absolutamente impressionante. E eu costumo dizer o seguinte, eu estava na missa, porque a Igreja Católica se envolveu diretamente nesse processo. Quando eu recebi a minuta, eu falei assim, gente, isso é absurdo. Isso é manifestadamente inconstitucional. Eu não vou nem assinar esse negócio porque não faz o menor sentido. E de repente a gente percebe o que ela virou, e que impacto que isso gerou. E além dessa questão de Como trabalhou eliminar... a demonização do fazer Exatamente. político, né? Na verdade, estar ligado à política, na verdade, é ruim. Então, essa associação entre política, tanto é que os candidatos de 2018 eram da antipolítica, ou supostamente da antipolítica. Mas, assim, além de uma questão que eu acho que eu queria lhe ouvir um pouquinho, afinal de contas, como está, ou qual é a dimensão da participação da mulher na política? A gente tem um número absolutamente risível de mulheres eleitas no país. E apesar de termos políticas de ações afirmativas, nós temos de recursos canalizados especificamente para mulheres, a quantidade a ineficácia dessa medida ela é latente. Qual a tua percepção sobre como é que vai ser essa dimensão nas eleições municipais, sobretudo porque nós temos uma relativa cruzada por parte do TSE, do Justiça Eleitoral, contra a violência política de gênero, e em especial com relação à questão da fraude às cotas de gênero. Então, qual é a tua percepção sobre qual efeito? Vai ter algum efeito direto na composição? Acho que a grande pedagogia ainda é o TSE e o TRE, especialmente os TREs, que não estão sendo tão rígidos quanto o TSE nisso, serem extremamente rígidos com partido que ainda usa mulher como laranja. Caça a chapa inteira, caça o homem eleito. Não, tem que, além da punição em dinheiro, tem que caçar mesmo. A gente teve municípios aqui em Santa Catarina em que isso caçou. Eu quero ver se em São José esse ano vai ter mulher laranja, porque foi muito dolorido para quem usou laranja na eleição passada.
Então, eu acho que a pedagogia, ela vai muito nessa força. Tem uma frase do Alessandro Abreu numa palestra na FECAM, Congresso dos Municípios, que eu guardei para a vida. A partir das novas legislações que estavam sendo aplicadas para fortalecer a presença das mulheres e a elegibilidade das mulheres. Ele falou assim, a candidata mulher agora vai ter que ser candidata e parecer que foi candidata, porque senão o partido pode ser punido. E eu acho isso muito importante, o partido ter medo de ser punido. E aí a gente tem a aplicação do fundo eleitoral e do fundo partidário proporcionalmente também às mulheres. Tem muita burla, tem muita tentativa de maquiar, coloca um gasto embutido ali. O TSE, de certa forma, legitimou isso recentemente, porque permitiu que um material conjunto do candidato homem a deputado federal e da candidata mulher a deputado estadual seja pago com o dinheiro das mulheres. Permitiu, aqui o caso concreto de Santa Catarina, que foi julgado, inclusive, a chapa do governador Jorginho e da vice Marilisa Boemi, que dinheiro do Fundo das Mulheres vá para a campanha do Jorginho. Então, o Jorginho recebeu um valor bastante significativo do dinheiro das mulheres do PL, porque a mulher dele era vice. Mas houve um entendimento dos ministros, o próprio Alexandre de Moraes, dizendo assim, mas a vice é importante. A gente não pode dizer, o aumento de mulheres vice-governadoras é importante para a mulher da política também. Mas isso vai gerar uma epidemia de vice-prefeitas. De vice-prefeitas nessa eleição municipal. Tu bota a vice-prefeita e canaliza o dinheiro do fundo das mulheres. Só que aí eu acho que eu sou um otimista e eu vejo que está aumentando a participação da mulher na política pelo desejo da mulher de participar e pela inconformidade dela de ser relegada nos espaços de poder. E eu vejo assim, vão encher de mulher vice-prefeita para ganhar o dinheiro do Fundo Eleitoral das Mulheres, na próxima eleição elas vão todas candidatas a prefeito. Exatamente. Com essa visibilidade que receberam. Exatamente, essa é a ideia. E ainda mais se ela for secretária municipal de alguma pasta com alguma relativa projeção. E já caminhando para o nosso fim, porque já passou muito tempo, a conversa parece que são 2 minutos. Boa, Não, eu tinha certeza. Mas uma questão que nos intriga bastante no direito, e creio que na comunicação, é a gente está com desafios sem precedentes em relação à questão da utilização da IA degenerativa, da inteligência artificial, e da forma de construir a comunicação que se dá por intermédio desses meios digitais, que estão muito mais acessíveis a qualquer pessoa. Não precisa ter milhões de dinheiros para conseguir produzir um programa de televisão X por conta dessa questão. Mas qual é na condição, no lado, no direito, a gente tem um problema de regular isso. Como é que a gente consegue regular essas questões? Mas na perspectiva da comunicação, como é que vocês conseguem verificar isso? A questão da comunicação, do barateamento dos meios, isso eu acho maravilhoso. Porque um produto que antes tu precisava de um marqueteiro milionário e famoso de grife para te entregar, hoje muitas vezes um pequeno estúdio consegue fazer com uma qualidade bastante digna e que na tela, lado a lado, não vai passar vergonha, e isso permite, muitas vezes, só quem tinha dinheiro para pagar um bom programa de televisão conseguia ser visível aos olhos do eleitor como alguém preparado. Porque, se a pessoa não consegue fazer um programa de televisão, como é que ela vai governar o Estado, né? Então, são os jeitos do eleitor ver, e eu entendo que todos são muito sábios. Mas a questão da inteligência artificial me apavora. A questão da inteligência artificial, eu acho que quem não está assustado está mal informado. Porque a gente não vai poder confiar no que vê e no que ouve. A gente vai receber do submundo, não vai ser oficial, não vai estar no horário eleitoral, não vai estar na página do candidato, mas a gente vai receber do submundo o candidato A falando barbaridades que nunca falou e praticamente indistinguível às pessoas se é verdade ou não é. Fazendo barbaridades. Fazendo, porque o vídeo também. O Mauro de Nadal, o presidente da Lesc, lançou um avatar dele mesmo e mostrou isso na rede social. Eu sou o avatar do Mauro de Nadal. Mas se a pessoa não está prestando atenção aos mínimos detalhes, ela vê o Mauro de Nadal falando. E aí ele botou na explicação, eu vou falar de inteligência artificial, e ele fala, olha, isso aqui é um exemplo de como essa ferramenta pode ser usada. E pode ser usada para o mal, tem que ficar atento. E é verdade. Hoje em dia, tu não vai poder mais acreditar. Recebi um vídeo numa campanha eleitoral, vocês sabem, o ouro é assim, o vídeo do cara fazendo um negócio que não devia fazer. A gente teve na última eleição também, mas não deu todo o efeito que se esperava. Mas assim, o vídeo do candidato fazendo uma coisa que não deveria fazer é ouro. E assim, vai dar pra acreditar? Colocaram o João Dória numa cena lá. Numa cena constrangedora para uns, divertida para outros, mas assim, e não era ele, né? E não era ele. Ele deve ter dito assim, pior que não era eu. Mas assim. E a gente tem que partir da premissa até
de que eu sempre digo que, para mim, as redes sociais, e principalmente até o WhatsApp, ele mais destrói do que constrói, né? A questão, o que chama mais atenção do eleitor é aquilo que acaba sendo negativo, que é curioso, que traz ali uma percepção ali nesse aspecto. E é natural de que é comum que se compre linhas telefônicas até em Afeganistão, Camboja e para números significativos de disparo, que você encaminha isso. E o que se percebe hoje, que grande parte das pessoas, até talvez se viu muito isso depois da polarização política, que se repasse sem ter terminado de verificar o vídeo ou a veracidade. Não, o Raimundo Colombo teve na campanha que ele foi senador, eram uns telefones, acho que o código era do Maranhão, denunciando uma estrada que ele fez para a fazenda dele. A estrada existia, mas não era para a fazenda dele, mas vai explicar isso. E quem Poxa, pede Irene. direito de resposta a quem? Né? Exatamente. Mas, E aquele mas uma negócio- coisa que é mais curiosa, desculpa de te cortar, mas é que nas últimas resoluções, sobretudo a atual resolução, ela confere um instrumental muito forte para lidar com a configuração do abuso de poder econômico das redes, do uso indevido das redes de comunicação. Agora, o grande desafio é o problema da prova, né? E talvez assim as grandes campanhas têm que ter não só um bom marketing, não só um bom jurídico, mas também uma boa assessoria de tecnologia da informação fazer o para trabalho. conseguir fazer uma espécie de contra-ataque e identificar as origens. Porque nós temos hoje, legalmente, ferramentas importantes, mas que pouquíssimas pessoas sabem manuseá-las. E isso gera um impacto bastante expressivo. E o que me assusta muito é que é o seguinte, o TSE agindo mais uma vez na omissão do Congresso, que não regulamentou a questão do uso da inteligência artificial na campanha. Tinha um projeto, inclusive, do Carlos Chiodini, aqui de Santa Catarina, nessa linha. O Congresso não enfrenta, cai no Supremo, o Supremo decide, o TSE, no caso, decidiu, e fez uma regulamentação. Que no dia que houver uma legislação vai se sobrepor, mas por enquanto é o que tem. Mas, mais uma vez, a gente está regulamentando o que é aberto. A gente está regulamentando o que o cara vai fazer, o que o candidato vai fazer oficialmente. O informal, o bastidor, o mundo das sombras, ele é irregulamentável, tem que ser punido. Ele tem que ser identificado e punido. É isso que eu quero ver acontecer. E da parte do ponto de vista jurídico, é interessante como vão se mudando os desafios. Eu me lembro lá em 2002 que a gente tinha que representar em função das placas em poste. Se estava em poste de sinalização, o tamanho da placa. Não sei se recordas que cada poste tinha 20 placas. Aí proibiram as placas em poste, aí começaram a botar, cravar nos canteiros central das ruas. Exatamente. Não, sempre assim. E daí tinha, não sei se eu tenho, sabe que uma recordas? saudade que eu tenho, Alessandro Magno, é do muro pintado. O muro pintado era a melhor campanha. E Da não sua pode- casa, não posso mais fazer isso. E assim, e daí Impressionante. tinha o sorteio dos outdoors. Lembra? Tinha o sorteio dos outdoors, daí se fazia os pacotes, quais outdoors que tinham para se sortear. Daí tu tinha que ter sorte para pegar os locais bons. bem. Depois o tamanho das propagandas nas casas. Tudo tinha uma que tentativa, medir. uma tentativa de direcionar para onde que o vento vai, né? É uma tentativa de regulamentar o irregulamentável. Eu tenho uma saudade de passar naquele muro com a propaganda do Quercia 15 anos depois. E ficavam as Tu placas. pintava e continuava lá. Né? Então, nesse ponto- os desafios eles vão indo e para essa eleição, né, nós advogados, o nosso grande desafio já foi das últimas eleições essa questão da rede social, é a questão do WhatsApp principalmente. Isso demanda um esforço que transcende, que tu precisas ter apoio técnico, que claro que os advogados já têm em sua rede, já se preparam as equipes para isso, e também uma resposta rápida do judiciário. Que o grande problema é de que, ao tempo que permanece isso sem uma resposta do judiciário, é a verdade que está sendo espalhada. Se você tem uma decisão dizendo de que aquilo que está sendo noticiado não é verdadeiro, claro que tu tem oportunidade, não vai resolver, porque a gente sabe que depois de que isso daí está nas redes, depois que isso está em todos os telefones, não vai chegar a tua resposta a todo mundo, mas minimiza o problema. Então, acho que o grande desafio do judiciário agora vai ser dar essa resposta rápida. E acho que é importante, antes eu falei assim, o voto é sagrado na democracia, mas o uso muito irregular, um uso
de destruir uma candidatura ou alavancar uma candidatura com base em mentira e com base em propaganda irregular, também é um grande crime contra a democracia. E literalmente, é crime, porque está tipificado no Código Eleitoral. E não só isso, encerra ou possibilita um conjunto sistemático de situações que podem resultar em cassação de mandato. O grande desafio, só que quando a gente fala, tem duas coisas quando a gente fala em relação ao controle judicial de redes sociais ou de WhatsApp. A primeira delas é que você não adianta enxugar gelo porque é impossível. É impossível porque a instantaneidade das comunicações pelas mensagerias, elas são impossíveis de serem estancadas. Então você tem que ter inteligência para conseguir mapear, identificar as origens e conseguir trabalhar nessa questão para ir buscar a origem do problema. E o segundo ponto, você às vezes tem que agir estrategicamente para que a gente consiga, com uma decisão judicial favorável, utilizar comercialmente, no marketing, a contra-informação com base nessa estratégia. Então o judiciário, diferentemente de uma propaganda eleitoral irregular, na televisão, por exemplo, em que eu tenho direito de resposta, no fundo, o direito de resposta é absolutamente ineficaz em relação à discussão de uma distribuição numa rede de E o mensageria. direito de resposta hoje, ele não vai ser recebido Não vai exato. pelo eleitor do outro candidato. Ele não te invade, porque o algoritmo não leva a ele. Mas assim, como a gente tá, eu sou jornalista aqui, eu vou fazer uma pergunta também, né? Não vou deixar vocês só me entrevistar. Claro. Mas a demanda sobre televisão, sobre o horário eleitoral, deve diminuir, porque nessa perda de importância que ele tem. Vocês acham que isso pode permitir que a justiça eleitoral tenha tempo para ser mais ágil também nessas outras questões? É que o grande problema, isso até da advocacia eleitoral, o grande desafio que o advogado ele tem que estar preparado até psicologicamente. Que o que acontece? A partir do momento que tu tem uma propaganda ofensiva contra o teu candidato, cada vez que aparece aquele comercial, aquela inserção, é uma dor que é causada para a família, para quem é correligionário. Se o advogado não tem êxito, diz que desconfio da capacidade do advogado porque não tira. Então, eu acredito que ainda tem importância justamente por tornar, eu não digo mais visível, mas de uma forma mais agressiva a imagem, aquilo que proporciona. Então, eu acredito que vai ter sim ainda o peso, vai ter essa preocupação, porque mexe com o íntimo, né? Uhum. E às vezes a gente, assim, são situações que mexem com o íntimo, que a gente já teve em eleições, que por mais que não seja pessoal em si, já tivemos várias situações em que dói, e a gente sente quando dói no candidato. E a televisão traz muito disso, ela traz dor, ela traz a imagem, e eu acho que isso daí vai até daquilo que tu tem de foco do passado, né? Aquilo que já está, da importância que teve, e eu acredito que ainda vai ter essa E relevância. em especial, eu acho que é aquela questão. Na verdade, isso pode ser utilizado estrategicamente. Então, no fundo, na verdade, o mais importante da decisão, do controle da televisão, do rádio, não é exatamente o efeito de eu perder o tempo de televisão do outro, mas é a forma como eu trabalho essa questão na estratégia política de comunicação. Então, no fundo, ou então, às vezes, eu faço o programa de 30 segundos porque eu estou pensando na divulgação deles no WhatsApp. Uhum. No fundo, é necessário que haja esse intercambiamento, né, Eu ia querer entre esses dois perguntar pra meios. você. Antigamente a gente dizia que a campanha começava quando mudava o horário da novela, das 9. Quando é que a campanha começa agora, que o peso é na rede social? Já começou faz muito tempo. Acho que Exatamente, até porque a própria legislação eleitoral permite uma maior liberdade hoje na pré-campanha. que Mas tu você não pode se possa anunciar colocar. candidato, tem que ser uma sempre coisa que eu tenho pré-candidato. pavor, é o termo pré-candidato. Eu tenho pavor, realmente, é a hipocrisia brasileira. Não é Exatamente. candidato, age como candidato, não pode ser Nem pode pedir voto. não pode pedir voto, mas todo mundo sabe que é pré-candidato. Na legislação não tem esse termo pré-candidato, é uma coisa informal que a gente usa, né? Então, é aquela coisa assim, até o dia tal você tem que chamar de pré e depois a gente a gente tem uma legislação muitas vezes olhando do lado de fora que ela tenta transformar, ela é muito hipócrita, ela estimula a hipocrisia assim, Eu na acho que, tentativa de regulamentar o irregulamentável. na verdade, não só a hipocrisia, mas no fundo essa redução do tempo de propaganda para 45 dias, essa redução radical das meios de comunicação de propaganda que podem ser realizados. No fundo também tem uma preocupação, perpetuação de quem está no poder. Exatamente. Porque aqueles que estão no poder, ou aqueles que têm acesso a determinados meios de comunicação, ou são youtubers, ou tiktokers, eles conseguem justamente ter uma projeção que nenhum outro vai conseguir ter. Eu lembro que quando teve essa redução do tempo de campanha, tinha alguns políticos mais cínicos disseram, Piara,
vai se reeleger todo mundo. O eleitor não vai nem ter tempo de descobrir a alternativa que ele tem. E o eleitor, a pessoa pode gostar ou pode não gostar do Bolsonaro, isso é da democracia. Mas o eleitor usou o Bolsonaro como se eu consigo votar em outras pessoas, mesmo sem saber quem elas são. Isso é uma coisa muito interessante. O eleitor usou o Bolsonaro para resetar o sistema diante de uma captura de uma classe política que nem o direito de fazer uma campanha eleitoral aberta estava dando para as pessoas. Então, Piara, Fechou? nós ficaríamos conversando contigo aqui por muito mais tempo, até pela tua experiência, imagina. pela tua É a nossa troca capacidade. de conversa. E, poxa, é bom conversar sobre política, É né? bom, né? É bom de uma forma mais contraída e, claro, colocando ali o que a gente vive no dia a dia, a parte prática mesmo. E assim, se o Luiz me permitir, né? A gente, claro, que vai dar A a palavra para palavra o nosso final convidado. para o Piara, para o nosso convidado. É É. uma satisfação, que bom estar começando esse canal. A ideia é que seja assim, um papo descontraído mesmo, um papo de bar, né? Uhum. Quem sabe até na Na próxima a próxima gente mesa bota a a gente cerveja na bota a mesa. cerveja na mesa, mas é um prazer sempre estar contigo e a gente agradece sempre a tua presença. Conversar contigo, com o Magro, é sempre um prazer, é uma conversa que sempre desenvolve, que sempre eu aprendo com vocês, sei que eu trago coisas do meu lado mais jornalista que também deixa vocês pensando, e estar aqui nessa estreia para mim é um privilégio. Eu tenho certeza que o podcast vai ser um sucesso absoluto. Podem contar comigo, chamar outras vezes, e vamos fazer mais parcerias, porque o direito eleitoral e o jornalismo político caminhando juntos, todo mundo fica melhor informado. Então, Viara, muito obrigado mais uma vez. E esse foi o MNcast, o primeiro podcast da Menezes Libro Sociedade de Advogados. Acompanhe os próximos programas pelo Spotify, YouTube e siga o escritório nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.